Abram as vossas Bíblias, por gentileza, aqueles que trouxeram. Os que não trouxeram podem acompanhar na nossa retaguarda, nos telões da igreja, para que você também possa ler a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Vamos ler só o verso 1, queridos. Eu gostaria de conversar algo com a igreja que eu penso que é muito importante para nós. Então eu gostaria nessa noite de conversar algo que está nesse versículo, que muitas vezes nós precisamos aprender a viver o depois disso. Dá um toque no seu vizinho e fala para ele: depois disso, Deus vai realizar coisas excelentes na sua vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, verso 1, a palavra de Deus diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se dessa forma. Queridos, eu queria me ater somente nessas duas palavrinhas que me chamaram a atenção, e o Espírito Santo tocou no meu coração para me conversar um pouco com a igreja sobre depois disto. Pastor, e o contexto e o texto? Eu sei, queridos, aqui foi após a ressurreição de Jesus. Jesus vai e encontra com os discípulos e lá ele tem um diálogo longo, conversa com todos, se apresenta, reaparece aos discípulos. Eu sei, mas eu queria me ater só no depois disto, porque talvez você está se perguntando: não está bom, então viva o melhor, depois disso pode melhorar. É uma pergunta: não está bom do jeito que você está vivendo. Talvez você entrou nessa igreja, começou a louvar, começou a adorar, e lá no íntimo do seu coração você continuava falando: mas desse jeito ainda não está bom, a minha vida não está legal, eu preciso alinhar algumas coisas na minha vida, e se não está bom, é uma pergunta, então viva o melhor depois disso. Pode melhorar. Depois disso pode melhorar. Queridos, eu queria conversar algo com você, para que você aprendesse a viver, a amadurecer, a se robustecer, a crescer diante das dificuldades, diante dos problemas, ficar mais robusto, ficar mais firme, mais forte na fé. E eu separei essas duas palavras para que nós pudéssemos conversar nessa noite. Depois disto. Mas depois disto o que, pastor? Depois de muitas coisas que muitas vezes, querido, você está vivendo hoje e ainda não entendeu que depois disso pode muitas coisas vir sobre a sua vida. Não importa, querido, o momento que você está passando, independente que seja bom ou se seja ruim, sempre haverá um depois disso. Sempre haverá um depois disso. E quando eu, orando e pensando o que nós iríamos falar a respeito desse depois disso, de fortalecer a igreja para aprender a guerrear com as armas realmente apropriadas para guerrear como cristão, eu fiquei pensando nos evangelhos de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para viver os momentos ruins da vida. Nós fomos treinados e preparados para somente viver os momentos bons da vida. E quando os dissabores da vida se deparam conosco, nós temos dificuldade de administrar.
Nós temos dificuldade de controlá-los, e vencê-los, e rompê-los. Por quê? Porque nós não fomos treinados para lidar com os problemas difíceis, ou os momentos ruins da vida. E quando eu penso nisso, eu me lembro dos evangelhos. Eu me lembro do evangelho de João, onde Jesus Cristo é apresentado como rei. Mas eu me lembro também do evangelho de Marcos, onde Jesus Cristo é apresentado como servo, como escravo. E eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Eu sei que muitos de vocês sabem. Em uma monarquia, qual é a maior posição, o maior posto? Qual é a maior posição? O rei. E qual é a menor? Escravo, servo. E o que me chama a atenção é como Jesus administrava essas situações. Como Jesus tinha tranquilidade, facilidade de administrar todas as situações, independente da posição que ele se encontrava, o momento, a dificuldade. Em João ele é chamado de rei. Em Marcos ele é chamado de servo, escravo. Em Lucas ele é chamado filho do homem. Em João ele é chamado o filho do Deus vivo. E nós temos que aprender com o nosso mestre como a lidar com as intempéries da vida, as dificuldades do dia a dia. Nós temos que aprender com o nosso mestre como a lidar. Mesmo nós estamos no auge, no ápice, numa posição boa, numa condição boa, como também nós estando em uma situação difícil. Jesus administrava muito bem. Deixa esses ensinamentos para mim e para você. Nós temos que aprender, queridos, a administrar tantos os momentos bons como os ruins da nossa vida. Saiba de uma coisa, independente do momento que você está vivendo, se você está bem, saiba de uma coisa, que amanhã vem o depois disto. Se você também está passando de um momento difícil, saiba de uma coisa, grava isso na sua mente, vai passar, porque vai vir o depois disso. Vai passar esse momento, vai passar essa ventania, vai passar essa tempestade, vai passar essa escassez, vai passar essa tribulação, porque depois vem o depois disto. Mas muitas vezes, querido, nós temos dificuldade de entender o momento que Deus permite que passemos, e não temos paciência, e não temos prudência, e não temos serenidade para esperar o depois disto, segundo está na Bíblia. E eu queria também chamar a atenção nessa noite da igreja, usando outro homem de Deus, outro personagem que eu me identifico muito, eu gosto muito da história de vida, que está em Gênesis capítulo 37, a partir do verso 3 e 4, e você vai ver também José, sabendo lidar com dificuldades, com problemas, com inconstâncias de momentos em sua vida. Porque a palavra de Deus fala em Gênesis 37, versículo 3, que o seu pai Jacó o amava mais do que todos os demais filhos. Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque José era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Querido, aqui a Bíblia me apresenta José sendo amado. Querido, vai ter momento na sua vida que você vai se sentir amado por todos. Você vai ser convidado para todas as festas, atividades, aniversários.
Todas as programações, as pessoas vão te convidar. Você vai ser amado. As pessoas vão querer estar do seu lado. As pessoas vão fazer questão de estar do seu lado. Vai ter momento que você vai ser amado por todos, aclamado por todos. Todos vão lhe abraçar, todos vão sorrir para você, todos vão lhe convidar para tudo. E você vai dizer: glorificado seja o nome do Senhor, porque eu sou amado, porque eu estou sendo lembrado, porque eu estou sendo visto. Todo mundo quer ficar perto de mim, todo mundo me convida para todas as programações, me convida para o churrasco, me convida para uma pizzaria, me convida para um jantar, me convida para um aniversário, um casamento, um batizado. Você está sendo amado. Talvez você está passando esse momento, querido, onde você realmente está sendo amado pelas pessoas, lembrado pelas pessoas. A Bíblia me diz que naquele momento José estava sendo amado. Mas coloca o versículo 4, por gentileza, queridos. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, amaram a José? Como é que está na Bíblia? Odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Percebe? Como há na nossa vida transições que nós precisamos ter o controle emocional, a inteligência emocional. Precisamos usar a nossa inteligência para entender em que momento da vida nós nos encontramos. Porque nós acabamos de ler agora mesmo que José, ele era amado. Mas logo em seguida o versículo fala que ele estava sendo odiado. Vai ter momento também na sua vida, querido, que as pessoas, eu não sei porquê, mas elas vão passar a te odiar. Elas não vão te convidar para lugar nenhum. Você vai fazer o seu aniversário e não vai ir ninguém. Não vai dar ninguém no seu aniversário. Não vai dar ninguém na programação que você fez. As pessoas vão se reunir, vão fazer comunhão e não vão lhe convidar, vão esquecer de você. É por isso que eu falei que eu gostaria de conversar com a igreja nessa noite sobre o depois disto. Querido, independente do momento que você se encontra, se você está sendo amado ou odiado, saiba de uma coisa: esse momento vai passar, porque vem o depois disto. Vem o depois, vai passar. Tudo na vida passa. Eu começo a lembrar de alguns atores e atrizes globais que fizeram novelas, e eles se identificaram tanto com os personagens ao ponto de serem confundidos nas ruas, e as pessoas já não chamavam mais nem pelo nome realmente deles, o nome próprio deles, mas chamavam eles já pelo nome do personagem que eles interpretavam na novela, no filme. E eles eram aclamados, todo mundo queria bater fotos, tirar fotos, todo mundo queria autógrafo, todo mundo, ele ia em churrascaria, não pagava. Você já leu algumas matérias voltadas para isso? Onde atores e atrizes globais, essas que fazem novelas, se tornam famosas, queridos, e eles não souberam administrar esse momento. E aquele glamour acabou, a novela acabou, o personagem foi esquecido e eles não souberam lidar com o esquecimento e acabaram entrando numa deprê, acabaram se envolvendo no alcoolismo, nas drogas. Esses dias mesmo eu li sobre um rapaz bonito, simpático, boa pinta, chamado Dado Dolabella. Um rapaz que alguns meses atrás ganhou 2 milhões num programa de reality show. 2 milhões de reais. Sabe onde ele está agora, queridos? Preso. Junto com dezenas de presidiários de todo tipo e qualidade. Porque não soube administrar o momento.
porque achou que aquela fama, aquele dinheiro, aqueles valores ia durar para sempre. E ele esqueceu que na nossa vida sempre vem o depois disto. Depois disso, José foi odiado pelos seus irmãos. Em seguida foi jogado numa cisterna. Depois foi vendido como escravo para o Egito. Queridos, e tem hora na minha vida e na sua que as coisas tendem a dar errado, que é uma em cima da outra. Tudo que você faz não dá certo, tudo que você faz dá errado, tudo que você faz dá errado. E José foi vendido pelos seus irmãos. E José foi para uma cisterna. Logo em seguida José acabou parando dentro da casa de um tal de Potifar, no Egito. Percebe como a vida, você tem que entender os momentos da vida, o depois disso. Porque depois do quê? Depois que ele foi jogado na cisterna. Depois do quê? Depois que ele foi vendido como escravo, ele chegou na casa de Potifar. E a Bíblia me diz que tudo que era de Potifar passou a ser controlada por José. José, além de jovem, além de bonito, ele era articulado, inteligente. A minha Bíblia diz que ele começou a tomar conta do cartão de crédito, do cheque especial, começou a tomar conta das redes sociais de Potifar, começou a controlar todos os negócios de Potifar. Ele passou de escravo, ele passou de odiado, ele passou para quê? Para uma pessoa que comandava tudo. Chefe dos funcionários geral de Potifar, o que mandava na casa e tudo que Potifar tinha, José tomou posse. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que aonde José estava, a boa mão do Senhor estava com ele. Mas queridos, ele foi para dentro da casa de Potifar, tomou posse de tudo isso, começou a ser abençoado, começou a ter posição, status. Mas não esqueça do tema da nossa mensagem nessa noite. Depois disso, veio a Potífera, uma mulher belíssima, e começou a dar em cima do garoto. E o garoto, por ter o temor de Deus em seu coração, não se envolveu, fugiu. Mas mesmo assim foi encarcerado, preso. Foi acusado como o maníaco do deserto, o maníaco do Egito, o estrupador do Egito, e foi parar no cárcere. Mas uma coisa que nós temos a aprender é conviver com o depois disso. Porque você pode estar pensando: ah, pastor, mas a minha vida não muda não, a minha vida é só isso mesmo, a minha vida não tem esse negócio de depois disso não. Querido, se não tem depois disso, é porque você tem insistido em ficar somente no isso, e não tem procurado viver o depois de Deus para a sua vida. Se José tivesse cedido às seduções daquela mulher, ele não teria sido preso, ele não teria conhecido o copeiro não teria lembrado dele diante de Faraó, e ele não teria adivinhado os sonhos de Faraó, e ele não teria se tornado governador do Egito. Querido, enquanto você se limitar, enquanto você quiser ficar parado na mesmice, no comodismo, porque se nós fazermos uma análise aqui, queridos, José poderia muito bem se acomodar
Ele estava tomando conta da mansão de Potifar. Ele estava tomando conta da mansão, das finanças de Potifar. Ele estava tomando conta de tudo. Ainda vem a mulher querendo também que ele tomasse conta dela. Já pensou se José fosse pensar, sabe de uma coisa? Melhor do que isso não pode ficar. Tá bom demais, Eu estou na casa do homem, eu estou com tudo dele no meu bolso, estou tomando conta das finanças dele, e ainda a mulher ainda quer que eu tome conta dela também. José poderia muito bem parar, pensar e dizer: eu vou ficar nessa situação mesmo, eu vou ceder às seduções dela, eu vou agora tomar conta, não é só das finanças, não é só da casa, não é só dos empregados, eu vou tomar conta da mulher e de tudo, e eu vou me tornar intocável, e eu vou ficar cada vez mais no comodismo, e eu vou ficar cada vez mais de boa. Mas José não se deixou vencer pela sedução. José queria experimentar mais de Deus. José sabia que Deus tinha algo maior, melhor, preparado para ele. José não parou, ele não ficou no comodismo, ele não ficou naquela situação ali. Ele preferiu correr o risco de correr e ser preso como foi. Eu fico imaginando José chegando lá na cela onde estavam os outros presos. Olha, eu estou aqui, mas eu sou inocente. Olha, eu não fiz nada. Aí os outros presidiários: olha, querido, fique em paz, nós te entendemos. Aqui também ninguém fez nada. Todo mundo aqui é inocente. Não é assim que funciona? Às vezes aluno chega aqui e fala: olha, pastor, não leva mal não, mas eu nem sei por que eu estou aqui. Olha, eu usava, mas não usava. Não, eu não tenho problema tão assim não, pastor. Eu não sei nem por que eu vim parar na Ciame. A mesma coisa se você for lá numa cela agora, em qualquer presídio, todos vão dizer: eu estou aqui inocente, eu não fiz nada, eu não sei nem por que eu estou aqui. Agora imagina José relatando aquilo para os outros presos. Não, eu te entendo, aqui também ninguém fez nada, todo mundo aqui é inocente. Querido, mas o que eu quero chamar a atenção com muito amor e carinho da igreja nessa noite é que, se José ficasse estacionado, parado, dentro da casa de Potifar, ele não tinha experimentado o sobrenatural de Deus. Porque toda vez que Deus te chama para um depois disto, Deus já tem tudo preparado para você. Toda vez que Deus te leva para um depois disso, querido, e em todas as áreas da nossa vida, sempre tem um depois disso. Sempre tem um depois disso. Se você é casado, tem momento na nossa vida que é só love. Ei, minha esposa, é só chamego, é só beijinho, é só love, é só carinho. Mas vem o depois disso, que é só discussão, que é só problema, que é só tomar lá da cá, que é só ferro com ferro. Com os nossos filhos. Tem momento que o garoto, a criança acorda 2 horas da madrugada e você diz: obrigado, meu filho, porque você acordou. Ô lindinho, ô lindinha, maravilhosa, princesinha do papai, príncipe do papai. E você abraça e você acorda. Mas tem momento que depois disso a criança acorda e você fala: eu não sei porque esse desgramado acordou agora, e agora que eu ia pegar no sono. Logo agora que ele achou de me acordar e vir empatar o meu sono, eu vou acabar dando um diazepam para ele dormir mais. Sim ou não, igreja? Acontece, queridos. Sempre tem o depois disso. A nossa vida ela é feita de depois disso. Hoje eu estou bem. Eu já passei muitas situações na minha vida. Já passei crise de todo tipo e qualidade. Hoje eu estou melhorzinho. Mas eu sei que amanhã vem o depois disso.
E pode piorar. E depois vem depois disso de novo, pode piorar mais um pouco, e pode piorar mais um pouco, mas depois disso, talvez pode melhorar também. O importante é nós sabermos lidar com a situação, com o momento. Tem momento que nós somos tão de boa, nós estamos com o nosso coração, os olhos tão aguçados. Obreira Josineide, nós que somos casados, que a nossa esposa não pode aparecer na sala de calcinha, que já dá um frisson, já dá vontade de correr em cima, já dá vontade. Porém, veio depois disso, que tem hora que ela aparece de calcinha e você coloca assim: Jesus da glória, misericórdia, Senhor. Será que a minha mulher mesmo, Senhor, tem misericórdia? Sim ou não, igreja? É o depois disso. Tem que aprender a lidar. Tem que aprender, porque isso acontece na minha vida, na sua. Não tem como, nós fugimos. José foi para o cárcere. José foi preso, inocente. Mas depois disso, Faraó sonhou. E aquele copeiro que José fez uma amizade lá no cárcere com ele, ao ver Faraó atribulado, depois de ter sonhado, queria saber o significado daqueles sonhos. Aí o copeiro que estava servindo naquele momento um drink para Faraó disse: olha, meu rei, eu conheço um tal de Zé, o Zé está lá no cárcere, ele tem um negócio de adivinhar sonhos. Chama ele, manda tirar a barba, coloca uma roupa boa nele e traz diante do rei. E José chegou diante do rei. O rei disse: olha, eu estou sonhando umas coisas estranhas aqui. Sonhei com umas vacas canibais, elas comem as outras. E o que na realidade é isso? José disse: eu sei, meu rei, calma aí que eu vou resolver o teu problema. Isso para mim é mamão com açúcar. Percebe, querido, que sempre tem um depois disso. Sempre tem. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua escassez, eu não sei qual é o seu trauma, a sua frustração, eu não sei qual é o momento que você está passando. Uma coisa eu sei, vou te dizer nessa noite, que tudo que você está vivendo agora, uma hora vai passar. Vai passar, porque veio depois disso. Ah, pastor, mas eu não consigo deixar aquele namorado meu. Você não consegue porque você está insistindo em ficar no isso, no nisso. Você ainda não colocou no seu coração que você quer viver o depois disso. Você precisa aprender a caminhar com Deus. Sempre tem o depois disso. E quando Deus lhe tira algo, depois disso Ele te dá algo, mas muito melhor, queridos. Mas muito superior, mas muito excelente, mas muito ótimo. Você que está aí e acha que não consegue largar os vícios, largar o álcool, largar a droga, experimenta viver o depois disso, querido.
Experimenta viver o depois disso. Para você ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Eu também um dia imaginei que eu não conseguiria. Porque eu não entendia que tinha um depois disso. Eu vivia o presente. Eu só vivia o momento. Eu só vivia o hoje. E eu acabei esquecendo que existia ou que existe o amanhã. E quem sabe amanhã o dia amanheça para você totalmente diferente, mas você precisa se desvincular, porque muitas vezes nós vamos criando raízes, nós vamos nos vinculando em algo que nos aprisiona, que nos coloca para baixo, que nos sabe, faz a gente recuar, faz a gente nos depreciar, diminuir, inferiorizar. Queridos, muitas vezes nós ficamos tão atrelados a problemas, a dificuldades, que o pastor soa, prega, ora, chama para oração, você vem na frente, é tocado pelo Espírito, vem, se ajoelha, pede para que Deus te livre daquilo, mas você está tão vinculado, o vínculo está tão forte com aquele problema, com aquela situação, com aquele vício, que quando o pastor termina a oração, você dá aquela respirada, limpa as lágrimas e diz: embora problema, vamos para casa problema, porque amanhã nós temos problema que acordar cedo para ir para o trabalho. Vamos, vício, vamos voltar para casa. Por quê? Porque amanhã nós temos vários compromissos. Você está tão vinculado, você está tão apegado, você está tão, sabe, escravizado, que você não consegue enxergar o amanhã é diferente, um futuro diferente, algo diferente na sua vida, uma libertação, uma cura, um problema resolvido, uma solução. E Deus está te falando nessa noite, existe o depois disso. Tudo que você está vivendo, está passando e está sentindo nessa noite. José era o mais amado do seu pai, porém o mais odiado dos seus irmãos, ao ponto de ser vendido, ao ponto de ir para uma casa, tomar conta de tudo, em seguida perder tudo e parar no calabouço, e depois retornar para o palácio, se deparar com o rei e se tornar governador da maior nação daqueles dias, da mais rica, da mais poderosa, da mais potente, da mais respeitada daqueles dias. Você já pensou isso para a sua vida, querido? Você está vivendo um problema difícil, você acha que é insolucionável, você acha que não tem jeito, é irreversível. Eu não sei se é sentimento, eu não sei se é fissura, eu não sei se é dívida, eu não sei se é escassez, eu não sei se é uma vontade incontrolável. Eu não sei o que é. Eu não sei se é uma opressão, eu não sei se é uma humilhação. Mas uma coisa eu tenho para te falar nessa noite, querido. Sempre tem o depois disso. O depois disso é melhor. O depois disso é mais gostoso. O depois disso é mais saboroso. O depois disso é mais completo. O depois disso, querido, ainda mais se vier da parte de Deus. Aí que Ele vem recheado mesmo. Aí que Ele vem abençoado mesmo. Se é um esposo, querido, pensa em um esposo alinhado que Deus vai colocar na sua vida. Se é uma varoa, pensa
em uma varoa alinhada, cintura de violão, alinhada, que Deus vai colocar para você. Se é um trabalho, se é uma pendência com a justiça, pensa em alguém que pode resolver, mas resolver de uma maneira alinhadíssima. É o Todo-Poderoso. Mas você precisa crer, mas você precisa entender, e você precisa aprender, querido, e amadurecer diante dos problemas, das dificuldades. Pastor, e o meu marido, eu posso trocar? Não. Se é casada, se casou, vai chupar essa manga até o final, porque deveria ter pensado antes. Na hora que o pastor, ou o juiz, sei lá quem que seja, falou que você iria honrar ele, o seu esposo, você mulher, até o 2018, até o 2019, até o 2017, 16, 15, não, para sempre, até os últimos dias da sua vida. Então abraça, que é sua a bênção. E há uma pesquisa aí que eu não quero isso não, eu não quero experimentar isso não. Só casei uma vez, e eu já falei que eu vou carregar a minha cruz até o resto da minha vida. Mas há uma pesquisa que o segundo casamento, ele tende a dar mais certo do que o primeiro. Alguém sabia disso? Sabe por quê? Porque no segundo casamento, o homem e a mulher releva mais, suporta mais, aguenta mais. Por quê, pastor Davi? Porque ela tem medo que as pessoas a taxem como fracassada, culpada. Não, é você que é culpado. Você casou 1, 2, 10 vezes, é você. Então a tendência no segundo casamento é a mulher suportar aquele abençoado que tem dificuldade de banhar, que tem dificuldade de cortar o cabelo, que tem dificuldade de tirar a barba, aquele que tem dificuldade de trocar de cueca, aquele que muitas vezes vem dormir, vem para a cama e vem com a cueca que só Jesus na causa, aquele que muitas vezes, querido, vem dormir e ao invés de escovar o dente, não escova, e aquele bafo de leão, e a mulher tem que suportar. Por quê? Porque já é o segundo. Eu tenho receio de passar para o terceiro e a galera cair em cima e dizer: a culpa é sua. Consegue entender, sim ou não? Só quem está entendendo, pastor, nessa noite. Mas vai dar certo, querido. Sempre tem o depois disso. Sempre tem o depois disso. Porque a palavra de Deus fala em Gênesis 50, versículo 26. Que depois de tudo isso que eu falei de José, olha o que aconteceu com ele. Gênesis 50, capítulo 50, versículo 26. Depois de tudo isso que eu falei, olha o que aconteceu com o abençoado do Zé. Ele morreu. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Queridos, agora não tem mais o depois disso, porque acabou. Não tem mais o depois disso para José.
Enquanto eu e você tivermos vida, respirando, caminhando, vivendo, sempre vai haver o depois disso. Mas após a morte, não tem mais o depois disso. Não tem como mais reverter. A palavra de Deus fala que todos nós passaremos diante de Cristo Jesus. Porque toda língua se dobrará, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele. Então todos nós, tanto quem vai para o inferno, como quem vai para o céu, passará diante dele. E eu às vezes fico imaginando, né? Eu lá e tal, passando, aí o meu mestre, o meu Jesus, faz o coraçãozinho, vou passar. Falando para mim, né? Agora eu vou colocar outro que não é eu não. E também não é você, porque eu creio que você vai para a glória, em nome de Jesus. Mas você tem que entender uma coisa e crer que existe o céu e o inferno. Existe Jesus e existe o capeta, o chifrudo. E vai ter alguns que vão passar também, e Jesus vai... Leva a direita. Leva a direita. Aí o chifrudo vai... Mas eu quero me converter agora, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Não tem mais como. Porque acabou depois disso. Acabou para José, vai acabar para mim, vai acabar para você. Depois disso não tem mais. Eu quero entregar minha vida para Jesus aqui. Aí Jesus vai dizer: mas eu não quero entregar para o diabo, eu não quero entregar para o chifrudo, para o capeta. Mas ele vai dizer: não posso fazer nada. Vem. Então, querido, nessa noite Deus, Jesus está te dando a oportunidade de você aproveitar o depois disso. Você que está passando por luta e acabou se afastando dos caminhos do Senhor, Jesus está te dando um depois disso. Você que está passando por tribulação, por dificuldade, e acabou se revoltando, entristecendo, pecando, abandonando Jesus, Jesus está dizendo para você: depois disso, eu quero te dar mais uma oportunidade nessa noite. Não permita, querido, que você chegue José glorificado seja o nome do Senhor, porque ele foi para a glória, ele está com Deus. Mas se ele não tivesse, depois de Gênesis 50, versículo 26, não haveria mais o depois disso para José. Aproveita a oportunidade nessa noite, porque para você ainda há essa oportunidade do depois disso. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, você que sentiu vontade de renovar, de reatar, de firmar a sua aliança com Jesus nessa noite, saia do seu lugar, venha se refazer com Deus, venha pedir perdão para o Senhor. O pastor vai orar pela sua vida, o pastor vai realmente abençoar a sua vida, mas não perca a oportunidade, não deixa chegar o dia ao qual você fechar os olhos e vai querer se converter, porque não vai haver mais tempo, não vai ter como mais. Não espere você falecer, vir a óbito e chegar na presença de Jesus e dizer: eu quero agora entregar minha vida para Jesus, porque não vai ter como mais. O próprio Jesus vai dizer: não tem como mais. Eu amei demais a sua vida enquanto você estava respirando vivo. Eu enviei profetas, eu enviei profetisas, eu enviei obreiros e obreiras para falar do meu amor, para falar do plano de salvação. Eu mandei falar que eu te perdoaria, eu mandei falar que você precisava fazer um concerto comigo, mas você não quis, você deixou vir a falecer, para agora querer se converter, entregar a vida. Agora é tarde.
Não espera que Jesus dê um sinal para você quebrar a esquerda ou a direita, não. Você está tendo a oportunidade nessa noite de se reconciliar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus não te trouxe nessa igreja, nessa noite à toa. Deus não te trouxe à toa, Deus não te trouxe por acaso. Ele quer ouvir a sua voz dizendo: Senhor, perdoa-me, eu quero me reconciliar, eu quero pedir perdão, eu quero sentir o depois disso do Senhor na minha vida. Não espera, querido. Não espera que Jesus manda você quebrar a direita e ir em direção aonde o chifrudo vai estar te esperando, vai estar te chamando. Não espera, não. Essa é a noite da reconciliação, essa é a noite da cura, essa é a noite da salvação, essa é a noite da purificação, essa é a noite de você se reencontrar com Cristo. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Deus. O Senhor conhece cada pessoa aqui por nome, Senhor. O Senhor sabe o que eles vieram fazer aqui nessa noite. O Senhor sabe o que eles estão sentindo. O Senhor sabe o que os impulsionou a eles virem ao altar nessa noite. Jesus, começa a libertar esses homens e mulheres. Começa a liberar perdão para esses homens e mulheres. Começa a salvar pessoas aqui nessa noite. Começa, Senhor, a salvar homens e mulheres. Senhor, o único que sabe realmente o que está passando no coração, na alma, na mente, Senhor, dessas pessoas é o Senhor. Nós como servos, nós como instrumento, nós como servos do Senhor, a única coisa que nós podemos é imaginar, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que todas as pessoas que estão aqui, elas foram tocadas por Ti. Não foram as nossas palavras, não foram o nosso poder de persuadir pessoas, não foram a nossa eloquência, não foi, Senhor, a nossa facilidade de se expressar. Não, Senhor, foi o Teu poder, foi o Teu Santo Espírito que tocou, que convenceu, que realmente incomodou essas pessoas, Jesus. Então vai liberando, Senhor. Igreja, fica de pé, coloca a mão em direção ao altar. Começa a liberar bênçãos na vida dessas pessoas, para que haja realmente uma libertação, uma cura por completo. Começa a ungir, obreiros do óleo da unção, unjam essas pessoas, consagrem ao Senhor, unja, Deus abençoa, Deus, essas pessoas, Deus. Que esse compromisso, que essa aliança, Senhor, possa perdurar para o resto de suas vidas. Deus, não permita que o inimigo, Senhor, venha fazer com que essas pessoas venham desviar dos caminhos, dos propósitos, dos planos, dos projetos que o Senhor tem para a vida delas. Deus, aqui está homens, aqui tem mulheres, aqui tem jovens, aqui tem adultos, tem senhoras. Deus, em nome de Jesus, continua trabalhando na vida, tocando. Usa a vida dos nossos obreiros, usa a mão desses pastores e obreiros, usa como fogo, Senhor, que venha queimar realmente todas as impurezas, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que vem impedindo essas pessoas de caminharem, essas pessoas de progredirem, essas pessoas de avançarem, essas pessoas de, ó Senhor, experimentarem o depois disso do Senhor. Glória a Deus.